pessoal da terceira etapa da educação de jovens e adultos. Graças a Deus aqui então estamos reunidos para mais uma videoaula de ciências humanas aqui então com o professor Ronaldo Moura. Aonde então nessa nossa videoaula nós vamos dar início a um novo capítulo, a um novo assunto. Então lá no nosso livro da terceira etapa nós vamos então iniciar o capítulo 2, aonde a gente vai tratar do assunto os direitos humanos, a partir então da nossa página 88. Pessoal, os direitos humanos, como o próprio nome está dizendo, direitos essenciais, básicos, que nós cidadãos, seres humanos, temos direito, ou seja, temos que ter acesso. E assim, portanto, pessoal, esses direitos humanos, esses direitos essenciais, os quais temos que ter acesso, há, de forma geral, um entendimento sobre quais são os principais. E aí, então, a gente comemora o Dia Internacional dos Direitos Humanos no dia 10 de dezembro. Então, dia 10 de dezembro é sim o Dia Internacional. O mundo comemora o Dia, então, dos Direitos Humanos. Como eu disse, direitos essenciais, básicos, garantidos por lei aos cidadãos. E, consequentemente, nós temos que, nesse capítulo, estudar tais direitos, conhecer para entender se algum direito não estamos tendo acesso, não o conhecemos, temos que sim conhecer e ter acesso, exigir de quem de direito, ok? Então tá aí a importância de nós estudarmos esse capítulo, conhecer os direitos aos quais temos e, consequentemente, caso um destes a gente não conheça, não tenha acesso, exigir de quem de direito, ok? Então, pessoal, na página 88 vem então uma importante afirmação. Olha aí, todos são iguais perante a lei. Ou seja, essa afirmativa, pessoal, é uma das principais afirmativas ou um dos principais direitos fundamental do ser humano. E aí está em boa parte das constituições do planeta, inclusive do Brasil. Ou seja, a nossa Constituição, produzida e colocada em prática a partir de 1988, ela então traz no seu início justamente esse trecho. Todos são iguais perante a lei. Ou seja, é um dos principais direitos fundamental do cidadão, do ser humano. Mas aí a gente pode levantar o questionamento. Ou seja, você aí que está assistindo essa videoaula, olha aí, todas as pessoas, de fato, são tratadas da mesma maneira? Ou seja, perante a justiça, perante um órgão público, perante, tá certo, determinada instituição, seja ela municipal, regional, estadual, federal. E aí, você e os seus colegas, os seus pares, são tratados da mesma forma? Um outro questionamento, olha aí, ó. Será que todos os direitos relativos aos seres humanos e aos cidadãos brasileiros são respeitados? Direitos como ao lazer, o esporte, a saúde, a educação, são direitos essenciais nossos, ou seja, direitos essenciais do ser humano, dos cidadãos. E aí? Esses direitos relativos aos seres humanos e cidadãos estão sendo respeitados? Então, muito importante, mais uma vez, digo para vocês, estudarmos esse capítulo para, assim, conhecermos os direitos pelos quais temos e, consequentemente, se não os conhecemos, se não os temos, saber de quem cobrar, de quem exigir. Sim, pessoal, isso aí que nós vamos aprender são direitos essenciais, básicos, que temos que ter, tá certo? Ninguém está nos dando, nos ofertando, não, são direitos inalienáveis, que já nascemos com a propriedade, ok? E aí, a gente parte para a página 89, aonde tem aí, ó, todos têm direitos. Ou seja, pessoal, a nossa Constituição, como eu disse, o nosso conjunto de leis, os quais nos regem, o qual nos regulam, a nossa Constituição, então, ela foi produzida, sim, colocada em prática em 1988. E aí, um dos objetivos básicos da nossa Constituição, sim, é proporcionar dignidade aos cidadãos
brasileiro, tá bom? Olha aí, de modo que todos usufruam dos mesmos direitos. Então a Constituição, a que está valendo até hoje, graças a Deus, de 88, ela traz sim, tá certo? Que um dos objetivos é proporcionar dignidade a todos os cidadãos brasileiros e, consequentemente, fazer com que todos usufruam dos mesmos direitos. E aí, pessoal, essa parte importante, ela veio, a Constituição produziu sob influência da famosa Declaração Universal dos Direitos Humanos, produzida em 1948 e apresentada pela esposa de um antigo presidente dos Estados Unidos, Franklin Roosevelt. Ou seja, pessoal, a Constituição que traz determinados objetivos, direitos essenciais a nós cidadãos, foram então construídos sob influência sim da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Pessoal, essa Declaração Universal dos Direitos Humanos, ela foi construída pós Segunda Guerra Mundial, um assunto que com certeza no futuro bem próximo iremos estudar. Foi uma guerra de fato de proporções mundiais ocorrida entre 1939 a 1945 e consequentemente mostrou a capacidade do ser humano de fazer mazelas, de cometer maldade com o próprio ser humano, tá certo? Um mau exemplo, o Holocausto, onde alemães nazistas comandaram o extermínio, a matança de cerca de 6 milhões de judeus. Consequentemente, após a Segunda Guerra Mundial, com a comoção de milhões e de milhões de mortos, principalmente dos judeus, criou-se então a famosa Declaração Universal dos Direitos Humanos, que nesse documento, como o próprio livro de vocês nos traz na página 89, reúne direitos essenciais, básicos a todas as pessoas. Tá certo, pessoal? Então a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 48, sim, nos traz os direitos básicos de todos os cidadãos, de todas as pessoas, nos apresenta. E é a partir então desses direitos essenciais básicos contidos na Declaração Universal dos Direitos Humanos que a nossa Constituição de 88 foi moldada, construída. Tá certo, pessoal? Uma outra coisa importante, olha aí, a declaração ela foi elaborada com um ideal universal, ou seja, em construir ideais de direitos humanos que pudessem estar presentes nas mais diversas sociedades do planeta. Ou seja, que nos mais diversos países do mundo, quando suas constituições fossem produzidas ou reformuladas, que esses ideais de direitos humanos existissem nessas constituições e fossem respeitados. Tá certo, pessoal? E aí está o maior princípio da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Está aí, um dos maiores princípios básicos, a liberdade e a igualdade de todos em dignidade e direitos. Então, são os princípios básicos, ou seja, que todos os cidadãos, todos os seres humanos, sim, tenham liberdade e igualdade de todos em dignidade e direito, ok? Já na nossa página 90, tem um outro importante tópico, que é o que são direitos humanos. E aí, o que são direitos humanos? A gente já deu uma pinceladazinha lá na introdução. Os direitos humanos são nada mais do que direitos essenciais dos seres humanos, por meio dos quais a dignidade humana é reconhecida, independente de etnia, raça, sexo, religião, opinião política, origem nacional ou social. Então, de forma bastante objetiva, os direitos humanos são sim esses direitos básicos essenciais que nós cidadãos, seres humanos, temos. Tá certo, pessoal? E aí, quais são esses direitos essenciais, básicos, que nós, cidadãos, já nascemos tendo direito? Olha aí, direito à vida, à liberdade, à livre locomoção, ou seja, o direito de ir e de vir, à liberdade de pensamento, de religião, de expressão e de opinião, o direito ao trabalho, à instrução, ao descanso e ao lazer. E é um padrão de vida capaz de assegurar saúde, bem-estar, alimentação e habitação ao indivíduo e à sua família. E aí, pessoal, o órgão internacional
que é responsável ou que é o que mais promove a defesa desses direitos humanos é sim, até hoje, a Organização das Nações Unidas, ou seja, a ONU, criada a partir da Conferência de São Francisco, em 24 de outubro de 1945, também após a Segunda Guerra Mundial. Então, sim, a ONU, a Organização das Nações Unidas, é essa principal instituição internacional que promove e defende os direitos humanos pelo mundo. Ok, pessoal? Então, nós vamos concluindo nossa videoaula sobre alguns importantes aspectos sobre os direitos humanos, também como seus conceitos. Então, até a nossa próxima videoaula. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.